É sério que você acha que entendeu a totalidade de Deus? Sério mesmo? Pequeno gafanhoto. Eu sou a Ariane, bem-vindos a este canal. Sou uma cristã em manutenção e aqui nós falamos de fé, espiritualidade e tudo que dá na telha. Como hoje, eu estava ouvindo um dia um vídeo que foi, acho que foi o gatilho para esse assunto, que hoje eu tô assim, às vezes eu tô ali lendo, eu tô lavando louça, eu tô vendo um vídeo, ou não sei o que, e me vem uma ideia de assunto, aí eu vou correndo e anoto. E eu anotei esse quando eu estava vendo um vídeo de uma pessoa afirmando com tanta certeza algo sobre Deus, que eu falei assim, gente, ela nitidamente não leu a Bíblia direito. Direito, como um todo, como ela tem que ser lida. E tá afirmando uma coisa assim, ferozmente. Ela está equivocada, mas ela acha que ela entendeu Deus na sua totalidade. Como assim? Então o vídeo de hoje é até um alerta, porque às vezes a gente cai nessa. Por exemplo, na verdade acho que pode ser que existem duas vertentes aí, né? Ou eu caio nessa de que eu acho que eu não preciso aprender mais nada, porque eu passei a vida inteira na igreja, eu sempre escuto os pastores, eu assisto pregações na internet, para que eu vou estudar mais do que isso? Para que eu vou querer buscar mais ainda? Eu já sei o que precisa ser sabido. Eu já sei o que eu preciso saber sobre Deus. Sabe? Aquela autossuficiência básica. Então, em algumas outras vezes, nós acabamos caindo na conversa de algumas pessoas porque elas falam com muita segurança. Você já passou por isso? Gente, eu já passei por uma situação onde eu tinha certeza absoluta do que eu estava falando. Era com o que eu trabalhava, era o que eu tinha estudado. Então, eu tinha certeza do que eu estava falando. Mas a pessoa com quem eu estava conversando era aquela típica pessoa que tem certeza absoluta de todas as coisas que passam na cabeça dela. E que são todas 100% verídicas e, entendeu? Corretas. Mesmo quando ela tá errada. Sabe? E aí a pessoa veio falando assim, porque não sei o que, não sei o que. Eu fiquei tão assim que eu comecei a duvidar do que eu sabia, do que eu tinha certeza que eu sabia. Entendeu? Às vezes a gente começa a ouvir algumas pessoas que, gente, tem pessoas que têm essas certezas, né, essas certezas absolutas sobre todas as coisas, e tem aquelas pessoas que têm como é que é a palavra? Uma retórica muito boa, ela fala muito bem, te convence, sabe? E aquela coisa, a melhor maneira de convencer é você pegar uma verdade, ou melhor, você pegar uma mentira, embalar ela na verdade e entregar para a pessoa. Quanto mais bonita for a embalagem, o mais bem embaladinha tiver, mais gente vai cair na mentira. Entende? Então, assim, Deus, né, estou estudando sobre bibliologia, construção da Bíblia. Então foram lá 1.600 anos da Bíblia sendo escrita, com intervalos, né? Não vou entrar em pormenores porque eu não gravei todos os pormenores. Mas levou 1.600 anos para a Bíblia ser escrita. Foram 40 pessoas que escreveram a Bíblia. E elas não se equivocam. Elas têm uma união de assunto, de pensamento. Elas têm uma união que eu vi nos resumos que eu estou montando. Eu vou lá, ficou assim. Provavelmente veio de algum livro, alguma coisa, mas enfim. A união que esses 40 autores que viveram em épocas diferentes, alguns em lugares diferentes, que não se comunicaram entre si, tem mais conexão, todos esses livros, do que quando um grupo, uma faculdade com um grupo de 4 alunos faz um trabalho. A Bíblia tem mais união no assunto, no seu todo, do que o trabalho daquele grupo. Achei fenomenal. Que a gente vai lá, se debate, nem quando você mesmo faz o trabalho inteiro sozinho, às vezes você consegue ser coerente do começo ao fim.
tem sempre uma hora ali que você dá uma devagada. É só você olhar os meus vídeos. Às vezes eu tô fazendo um vídeo aqui, certo de que eu estou falando sobre o tema. E quando eu vejo, eu estou, na verdade, divagando. Fui muito longe. E aí eu preciso voltar. Que é mais ou menos o que eu tô fazendo agora. Mas para quê? Pra gente pensar justamente isso, né? Vamos lá. 40 autores que conseguiram ser extremamente coesos. Por quê? Porque havia a inspiração divina, a mão de Deus sobre esses autores, para que eles escrevessem aquilo que Deus precisava que fosse, precisava assim, né? Que Deus queria que fosse comunicado ao ser humano, certo? E levou esse tempo para a gente conhecer o que conhecemos hoje acerca de Deus, né? No próprio Gênesis ali você vê que o Gênesis começa com uma revelação de Deus. E Deus vai se revelando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Quando você chega em Êxodo, já tem uma nova... Já tem muito mais conhecimento sobre quem Deus é. Muito mais. Quando você chega em Apocalipse, então... Entende? Então é uma revelação progressiva de Deus. Então por que a gente acha que ler a Bíblia uma vez, duas vezes, igual eu tô na sexta vez que eu tô lendo a Bíblia, tô meio paradinha, atrasadinha, mas não é isso que interessa. Por que eu acho que essas 5 vezes que eu li a Bíblia inteira, de cabo a rabo, me dão o total conhecimento acerca de Deus? Não dão. Porque muitas vezes, inclusive, a gente lê e aquele texto, a gente não absorve aquele texto. Às vezes a gente não olhou para o contexto, às vezes a gente deixa passar muita coisa. Por isso que a gente precisa estar sempre revisitando, porque é muita informação, né? Então, quando a gente ouve pessoas arrotando conhecimento sobre Deus e falando quem Deus é, e falando que Deus era escravocrata, porque Deus era a favor da escravidão, porque Deus fazia tal coisa, porque Deus fazia tal outra coisa. Gente, primeiro que a escravidão bíblica, a escravidão nos tempos da Bíblia, até onde meu parco conhecimento vai, é diferente da escravidão que aconteceu com os negros no Brasil. Deixa de ser escravidão, não. Mas, inclusive, por exemplo, na Bíblia, Deus manda, tipo, já que acontecia escravidão, é igual a história do divórcio. Deus queria que houvesse divórcio? Não, mas já que existe, então que seja nessas condições, nesses termos. Então, provavelmente Deus não queria que acontecesse escravidão, mas como acontecia, então o Senhor tem que cuidar daquela pessoa, tem que tratá-la com dignidade. Então, tinha, sim, coisas importantes a serem consideradas. E você vê até os motivos do porquê que aquela pessoa podia ser escrava, que é diferente de hoje, do que foi a escravidão mais recente. Né? Então, você entende? Aí a pessoa está falando ali baseada num fato histórico, muitas vezes, recente, e pegando a Bíblia como se ela estivesse tratando aquele. Não funciona, não funciona. É igual assim, às vezes as pessoas assistem, por exemplo, leem um livro que foi escrito lá em 1800. E elas querem que aquele autor tenha o pensamento e o tipo de raciocínio que se tem hoje, com os tempos de hoje, com a informática, com isso e com aquilo. Não vai acontecer. A vida era diferente, o mundo era diferente, você era diferente. Se você fosse escrever um livro quando você tinha 20 anos e você vai escrever um livro quando você tem 40, 50 anos, com certeza vai ser diferente. Seria diferente, mesmo que fosse o mesmo livro. Você colocaria impressões, opiniões, ideias diferentes, porque você mudou, você cresceu, você evoluiu. E se você não fez, aí é ruim. Então, às vezes a gente acha que não mudou nada, mas se você olhar o seu pensamento, os seus princípios, eles mudaram. Ou eles mudaram completamente, ou eles ficaram mais sólidos e mais bem pautados, mais bem baseados, por exemplo, na palavra. Entende? Então, o que eu quero colocar, não se deixe levar por pessoas que dizem conhecer muito sobre Deus. Então, não deixe sua fé ser abalada
por coisas que aparentemente pessoas muito estudiosas falam sobre Deus. Porque às vezes ela não teve tempo necessário para conhecer Deus um pouquinho melhor que fosse, né? Então, uma coisa importante que tem acontecido muito hoje em dia, né? Eu estou lendo o livro O Custo do Discipulado, do pastor Jonas Madureira. Lá ele fala assim, ó: queremos seguir Jesus segundo nossos próprios termos. Queremos ressignificar conceitos que ofendem nosso amor próprio, né? Amar a Jesus requer a negação de si próprio. Então, o que tem acontecido muito hoje é a gente vai para a internet e aí a gente ouve pessoas. É porque assim, né? Por exemplo, eu vivo numa cidade que é tida como uma cidade do interior, então muita coisa que tem em cidade grande não tem aqui. E quando tem, ela está mais contida ao seu próprio universo, né? Como eu sou uma pessoa que nasceu e viveu sempre no contexto de igreja, eu não tenho um contato com muitas coisas. Então, quando a gente vê certas conversas, geralmente a gente vê internet. Por isso que eu vou falar muito sobre internet. E até porque, se eu falo aqui hoje, uma pessoa lá no Japão pode me ouvir amanhã, né? Tipo, pode assistir o vídeo e, né? Então, assim, o que acontece? Muito. O que tem acontecido muito? As pessoas têm moldado Deus, ressignificado, né, Jesus Cristo, de acordo com os seus próprios pensamentos. Sabe aquela coisa, assim, de que às vezes a gente se apaixona por alguém mais pela nossa idealização dele do que pelo de fato a pessoa é? Eu já fiz isso. Sabe, você olha aquela pessoa, aí você começa. Mulher tem muito disso, né? Homem nem tanto, acredito eu. Mas mulher tem muito disso. Começa já. Ai, porque ele é assim, ele é assim. Só que a pessoa não é nada daquilo que você está idealizando. Mas você jura de pé junto que é. Entendeu? É mais ou menos por aí. Então, assim, até eu anotei aqui, ó. O seu pecado de estimação não diz quem Deus é. Então, a gente não pode dobrar Deus à nossa conveniência. E é o que tem sido feito muito. Inclusive, isso tem sido tão feito que tem entrado dentro das igrejas. Então, eu não posso mudar Deus de acordo com a minha necessidade de autoafirmação, de acordo com a minha necessidade de ser aceito. Por exemplo, existe uma parcela da população agora que insiste em querer impor a sua sexualidade para as pessoas. Eu acho isso uma coisa tão privada. Por que você quer que as pessoas te definam pela parte sexual de você? Né? Igual assim, muito se fala sobre você se definir pelo que você faz, né? Pela sua profissão. E as pessoas que se definem pela sua sexualidade? Se você tivesse que falar sobre você, sem falar sobre a sua sexualidade, o que você falaria? Porque às vezes a gente tem dificuldade de falar quem nós somos, sem falar o que nós fazemos. E quem você é? Ah, você se perde, né? Então diga quem você é. Mostre às pessoas quem você é. Não o que você faz entre quatro paredes. Não o que você faz trabalhando, né? E Deus não vai se curvar a isso. Deus não vai se alterar por causa disso. Porque Deus é eterno. Você é passageiro. Eu sou passageiro. Nossa vida aqui nessa terra é curta. Deus tem a eternidade. Não muda, nunca mudou e nunca vai mudar. Apesar de pessoas dizerem o contrário. E é aí que mora o negócio. Então, quando as pessoas querem... E é engraçado, não é o Deus da Bíblia, não é o Jesus que eu conheço. Então, talvez o Jesus que você conhece não seja o Jesus, né? Porque o Jesus que é o Jesus da Bíblia. Então, se você não crê na Bíblia, por exemplo, você não crê em Jesus. Não no Jesus da Bíblia, né? Então, Jesus seria um outro Jesus. Então, eu acredito assim que a igreja ela precisa ficar cada vez mais firme. E entra de volta aquele assunto do vídeo da preguiça espiritual. Não se deixe vencer pela sua preguiça espiritual. Conheça a Deus. Saiba quem Deus é.
na medida que ele se revela a nós, saiba, procure saber, procure investigar, procure ir atrás. Aquilo que Deus já se revelou, você poderá compreender. O que é mistério, e continuará sendo mistério até o dia que Deus quiser revelar. Entende? Então não caia nessa de primeiro acreditar no que as pessoas falam acerca de Jesus sem estarem pautadas na Bíblia. E também não faça isso você. Não faça isso eu. Não façamos isso de criar um Deus que não existe, porque criamos de acordo com a nossa própria mentalidade. Aquilo que achamos que Deus, como Deus deveria ser. Né? Igual assim, às vezes, eu acho muito fácil isso na parte da justiça. Porque muitas vezes a gente fica indignado, mas onde já se viu? Não, mas Jesus não sei. Só que eu gosto de falar assim, que a justiça de Deus, ela é tão justa, tão 100% justa, que a nossa justiça deturpada não consegue compreender e mensurar, sabe? Então, assim, a gente não consegue ter o mesmo julgamento de Cristo, de Deus. Não consegue. Não consegue. Porque aonde que, na nossa justiça, uma pessoa inocente morreria para salvar uma pessoa culpada? Não. Eu não vou aceitar aquilo ali. Não. Aquilo ali vai entrar na conta daquela culpada. Você entende? Então, assim, a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus é loucura para o mundo. Então, nós queremos que a Bíblia, ou o Deus da Bíblia, se altere para agradar o grupo A, o grupo B, o grupo C, ou a mim mesmo, não está correto. E eu vou dar com os burros na água. Nem que seja na hora de saber onde eu vou passar a eternidade. Né? Então, se você acha que já entendeu tudo e por isso não precisa mais buscar, você não conheceu Deus. Você conheceu apenas um espelho do seu próprio ego. Certo? Então, eu acho que a gente está caminhando por uns raciocínios bem interessantes aqui, né? Se a gente consegue traçar uma linha bem legal para entender, por exemplo, que às vezes eu criei um Deus de acordo com a minha própria imaginação, e aí eu não consigo achar um lugar, encontrar uma igreja que existe esse mesmo Deus, porque esse Deus só está na minha imaginação. Aí eu não consigo encontrar um pastor que pregue aquilo que eu acredito, porque eu acredito que está na minha pura e simples imaginação, não é bíblico. Às vezes eu arranjo confusão na Bíblia, às vezes eu arranjo confusão na igreja, com os irmãozinhos da igreja, porque eu creio em um Deus que não está na Bíblia. Será? Às vezes eu sofro porque eu estou numa igreja que crê e prega num Deus que não está na Bíblia. As situações são muitas. Por isso que eu falo. E é o que eu tenho tentado fazer. Estude. Vá buscar por você mesmo. Não seja ludibriado. Nem por você mesmo. Enganoso é o coração do homem. Curte nosso vídeo. Comenta, compartilha, manda para aquela pessoa que você acha que gosta de conversas assim, ou que você quer conversar com ela sobre esse assunto. Vamos aumentar a nossa comunidade neste YouTube lindo e maravilhoso. Tchau, gente!